Tem músicas que marcam uma geração inteira, mas muitas vezes a história por trás delas é ainda mais interessante do que a própria canção. Hoje vamos conversar com um criador de conteúdo que transformou curiosidades do mundo da música em vídeos que prendem milhões de pessoas nas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao nosso videocast, Cristóvão Vieira. Olá, muito obrigado por vocês terem lembrado de mim e satisfação imensa poder falar e compartilhar um pouco desses momentos com vocês. Tá, então já vamos dar uma animada de início já, a gente trouxe uma pergunta bem interessante. Então, para começar com uma curiosidade direto, conta pra gente uma história inacreditável do mundo da música que você já descobriu e contou pro seu público. Várias, né? Agora a gente tá no hype do Michael Jackson e uma das curiosidades que eu contei e que acabou se transformando depois hoje em um documentário, né, na Netflix, foi a respeito da vida do Paulinho da Costa, porque muitas pessoas ouviram diversas músicas as quais ele gravou ao longo da vida, mas nunca tinham parado para saber que ele é um brasileiro. Então, o Paulinho ele foi nos anos 70 para os Estados Unidos para gravar com o Sérgio Mendes. O Sérgio Mendes já era um brasileiro requisitado lá fora, a música brasileira, a bossa nova já estava bem em alta, e o Paulinho foi para lá para tocar percussão, porque ele não era um cara que tocava só pandeiro, ou só o agogô, ou só o tambor, ele tocava todas as coisas e muito bem, sem precisar de um metrônomo, né? Um metrônomo é aquele negócio que fica te acompanhando assim, não, a cabeça dele era um metrônomo, é um metrônomo. E como eu sempre sou aquele nerd de disco de abrir e ficar lendo os encartes, os créditos, eu sempre via Paulinho da Costa. Então tinha lá Quincy Jones, maestros grandes, né? Quincy Jones, não sei o que, Michael Jackson, blá blá blá. Paulinho da Costa. Mas quem é Paulinho da Costa? E eu fui pesquisar e ele estava em discos da Madonna, ele tocou em discos do Michael Jackson e tudo mais. Eu fiz esse vídeo, contei então um pouco da história dele, porque ele é um cara também muito simples, ele é muito tímido e tudo mais. E o próprio Paulinho depois me mandou um áudio. Chegou por meio de uma outra pessoa pelo WhatsApp falando muito obrigado e tudo mais. E como ele é muito tímido, ele acabou criando coragem. Já fazia 5 anos que a equipe queria fazer um documentário, da equipe da Netflix queria fazer um documentário com ele. Ele acabou se empolgando, falou, então tá bom, podem fazer. E aí foi legal, porque aí hoje tem, né, na Netflix para assistir um pouco da história dele, tudo que ele transformou. É curioso, mas sempre que eu falo sobre Michael Jackson, que é talvez o maior nome do pop que a gente tenha hoje, sempre dá um hype legal as histórias que eu conto. E tem várias outras, assim, que vocês me pegaram um pouco de surpresa, mas essa eu acho que é a que eu sempre gosto de contar, assim. E me conta um pouquinho quando que surgiu a vontade de criar conteúdo para as redes sociais. Eu sou jornalista por formação e eu acho que eu passei por tudo que é possível passar dentro, talvez não em jornalismo de revista, mas eu trabalhei, né, profissionalmente, que eu considero que eu trabalhei, alguém me pagou por isso, em rádio, em jornal impresso, por muitos anos eu trabalhei em jornal impresso, em TV, eu fui repórter de TV, em jornalismo digital, né? Eu fui editor do jornal Município Blumenau por 6 anos, e aí eu conheci então um pouco do poder, do canhão que é a audiência das redes sociais, porque você tem ali plataformas que entregam para uma quantidade de pessoas que antigamente você não conseguia entregar. Então, paralelo ao meu trabalho de jornalismo, eu comecei a tentar fazer alguma coisa que me tirasse um pouco dessa rotina de redação, que tivesse um hobby, né? Alguma coisa que eu pudesse fazer extra, que de alguma maneira eu também conseguisse ter alguma visibilidade, um plano B da minha carreira de jornalismo. E foi aí que eu resolvi começar a criar conteúdo de maneira sem muita pretensão, para tentar atingir um pequeno público, mas isso acabou tomando uma proporção bem maior do que eu imaginava, assim. Então essa questão ali de vir do jornalismo, ela influencia diretamente na forma assim como tu produz os conteúdos para as redes sociais e liga constantemente. Eu não tenho dúvida que todas essas experiências que eu falei para vocês que eu tive, seja na universidade, seja no profissional, ajudam a completar e a fazer com que esse conteúdo seja melhor. Porque eu poderia falar sobre música, mas talvez não ter o mesmo alcance, porque eu não conseguiria ter um bom texto, não conseguiria fazer a narrativa de uma maneira que prendesse as pessoas, né? Hoje se fala muito sobre prender as pessoas nos primeiros 5 segundos ali do vídeo, né? Mas isso não é nada novo. Isso se faz desde que o jornalismo é jornalismo, com as manchetes. Você precisa ter uma manchete boa, você precisa ter uma foto que chame a atenção. A gente já sabe desses elementos já muito antes que os criadores começaram. Isso é só uma nova forma de fazer o que a gente já faz há centenas de anos. Então, fora isso também, a questão de você saber quando você encontra uma boa história. Você
entender quando a pauta é boa, porque você já tem o know-how de você já ter lidado com o público, já você sabe o que você olhar uma história e ter aquele feeling jornalístico de, opa, isso aqui eu acho que vai dar um caldo. Então, essas coisas, com certeza, a minha experiência profissional com jornalismo e o estudo também dentro da universidade me ajudam muito até hoje em dia. E até mesmo ferramentas. Então, por exemplo, edição, né? Porque quando eu trabalhei com TV, eu também fui repórter, mas também editava as minhas matérias. Então, lógico que agora você tem ferramentas que te facilitam muito, né? Na palma da mão, no celular, você consegue ali fazer uma edição de um vídeo bem, bem interessante que consiga ficar até de certa forma profissional. Antigamente não tinha, mas mesma coisa que eu falei sobre os formatos de jornalismo, né? Não é uma roda que está sendo inventada. Isso a gente já sabia fazer essas edições, fazer ela fluida, cortar, trabalhar com áudio. Isso tudo já existe há muitos anos. A única questão é que agora a gente tem ferramentas melhores e que facilitam mais o nosso processo. Mas também, novamente, são ferramentas que eu aprendi dentro do jornalismo. Uhum. Acompanhando assim bastante do teu conteúdo no Instagram, eu vejo que tem bastante esse apelo nostálgico de flashback, músicas antigas assim. E qual foi desses vídeos todos o que mais explodiu, mais viralizou assim? Tem alguns, né? Mas sei lá, eu acho que o vídeo que oficialmente eu tenho mais visualizações, que são 3.400.000 visualizações, é um vídeo que eu falo sobre a música Voyage Voyage, que é uma música francesa, com aquele flashbackzão pesado mesmo, e tava meio que num hype, eu dei uma sorte, assim, porque eu já ia falar de qualquer forma, mas a galera tava voltando a reconhecer essa música novamente, e aí todo mundo, porque daí o que eu faço, né, qual que é o meu trabalho ali, é contar a história da composição, como é que ela foi feita, quem que pensou, o que significa aquela tradução da letra, alguns detalhes técnicos, por exemplo, quem tocou o teclado, quem tocou o baixo. Então, esses são os detalhes que eu trago da música. Então, a pessoa, ela já gosta da música por si só, mas ela fica sabendo algo a mais, né, um detalhe que também é interessante que às vezes ela não sabe. São coisas que a gente às vezes nem pensa direito, né? E daí a gente vê um vídeo sobre e abre um horizonte, assim, né? De novas ideias. Exatamente. Mas, no geral, assim, como é a tua relação com os seguidores em si? A comunidade, ela te acompanha constantemente, troca às vezes mais seguidores, ou é um público bem fiel? Eu vou te dizer assim, é um público bem fiel e eu tenho muito orgulho de dizer que são pessoas em geral, né? Não vou dizer que não tem uma incomodação ou outra, mas em geral são pessoas bem amistosas. Eu acho que a música ela traz, e por isso que talvez um pouco da rotina do jornalismo eu tenha buscado esse hobby, porque trabalhando com hard news você lida com um público em geral um pouco grosseiro, um público que são pessoas que não estou querendo criticar, né, o público, mas que fazem comentários um pouco ríspidos, que às vezes não tem uma leitura, não tem uma interpretação, então você acaba se estressando, daqui a pouco você está falando, né, tá na redação gritando, meu Deus, como as pessoas não sabem, não entendem, não interpretam e tudo mais. Já quando você lida com música, já é um público mais segmentado, logicamente mais nichado, e você trabalha com uma tranquilidade da pessoa, com entretenimento, com arte, e isso já acalma mais a alma dela. Então, em geral, ela não vai fazer comentários negativos. E como a rede social ela funciona como bolhas, né? Esse público vai ser também o público que gosta daquela música. E se ele não gostar, ele não vai deixar um comentário ruim, ele vai só passar pra frente e tá tudo certo. Então, e são pessoas fiéis, eu vejo que são pessoas que estão sempre lá comentando ou deixando mensagens para mim no inbox. Eu tento atender todo mundo, mas é muita mensagem também, eu busco a responder da melhor forma possível. Mas eu tenho ali aquele chamamos assim de fanbase assim, bem consolidada, né? E quando o público vê o teu vídeo pronto, o que eles não imaginam que é por trás, nos bastidores? Tudo, acho. Acho que eles só conseguem imaginar, né? Eu vejo as pessoas elogiando, nossa, a tua pesquisa foi muito legal mesmo, mas eles não sabem o processo que... Eu acho que o primeiro de tudo é você pensar, porque eu tenho publicado vídeos diariamente, então tem um momento que a criatividade também ela atende um limite, então eu tenho que parar tudo, eu tenho que começar a consumir conteúdo de outras pessoas, de outros, né, portais, de outros canais gringos também que trazem muita inspiração, ou pesquisar mesmo, ou ouvir música pra caramba, eu ouço música no carro, eu ouço música em casa, porque daí, opa, essa música, o que é isso? Veio de quem? Vou pesquisar, não, a história é chata, não vai render. Aí daqui a pouco, não, essa aqui rende. Então,
todo esse processo é um processo de trabalho, é um trabalho que você tem, né? Porque talvez muitas vezes, como você perguntou, né, a pessoa só vê o vídeo pronto lá, bonito e tudo mais, mas não vê que começa lá da casca do ovo, de eu prestar atenção e pensar, eu acho que esse assunto vai render. Aí sentar na cadeira do meu escritório e escrever o roteiro e pesquisar para, não sei o que, deu tudo certo. Depois gravar ele, decidir, será que eu vou fazer dessa vez só áudio, narrado, ou dessa vez eu vou aparecer, o que vale mais a pena, qual imagem usar. Depois o processo de edição, que para mim é o processo mais trabalhoso, porque eu gosto de fazer a edição fluida, não gosto que tenha muito tempo uma mesma imagem. Então isso requer muita imagem, muito conteúdo, puxar todas essas imagens, todos esses conteúdos para o negócio ficar o mais visual e mais bonito possível. Então, assim, é um processo de pelo menos umas 6 horas do momento que eu sentei para fazer o roteiro ao momento que eu tenho o vídeo pronto. Daí depois eu decido a que horas que eu vou publicar. Mas esse é o quanto leva para fazer um vídeo, assim. Isso que eu tô falando de vídeos de 3, 4 minutos, que são vídeos um pouco mais superficiais. Mas eu comecei a fazer vídeos agora mais longos pro YouTube, de 8, 10 minutos e tudo mais. Daí isso aí é 2 dias trabalhando em cima, assim, do negócio. A edição, né? Ela costuma demorar mais, né? Porque também é um conteúdo mais profundo, né? Se parar pra pensar. E justamente essa questão que tu puxou ali de colocar mais a mão na massa, a parte de fazer o conteúdo mesmo. Então, pra tu começar, assim, a procurar uma curiosidade musical, tu vai direto pra música ou mais por uma curiosidade mesmo que tu vê na internet? Ou é? É um pouco dos dois, assim. É muito importante, é muito legal quando você tem os dois. Você tem a música que as pessoas se interessam e você tem dentro dela uma curiosidade. Se você... E eu vejo, como eu falei, eu vejo muitos comentários, leio muito o que eu recebo em inbox e sempre tem sugestão. Fala sobre isso, fala sobre aquilo, e eu vou separando o joio do trigo. Quando eu vejo que tem uma música que o pessoal está pedindo muito, eu vejo e não tem uma história legal ou algo básico, aí eu reflito, bom, mas eu acho que está sendo muito solicitado, então vou tentar dentro disso daqui, espremer ali para ver o que sai, e mesmo assim, só pela nostalgia, só de ouvir a música ali, os 3, 4 segundos que eu posso colocar para não tomar o ban ali de direitos autorais, a pessoa já fica feliz, já fica contente, já começa o compartilhamento, já, né, é uma coisa meio sensorial, é cérebro mesmo, né, ela se sente emocionada porque aquela música em algum momento tocou ela, já compartilha com os amigos que ela viveu aquela música também, já vai para lá, vai para cá, e aí acaba dando certo. Mas assim, repito, é muito tentativa e erro. Muitas vezes eu não acerto. Muitas vezes eu penso que aquilo lá vai render e não rende. Mas a gente tem que comemorar o que rende, né? Porque o que vai rendendo depois também vai te trazendo seguidores, vai te trazendo mais autoridade dentro da rede social. E ali no começo, inclusive, tu demorou muito, assim, pra achar um tipo de conteúdo que desse certo, assim, pra começar a ter vídeos bombando? Ou foi algo que foi, tipo, desde o início, assim, que teve algum vídeo que bombou, assim? Sim. E foi rápido a ascensão, porque eu comecei no TikTok, né? A minha primeira plataforma foi o TikTok, e eu fiquei 1 ano somente no TikTok, sem ter levado em consideração o Instagram, porque eu não tinha a ideia de levar isso como algo mais profissional, era algo que eu tinha como hobby, como eu falei para vocês. Então eu já tinha o meu Instagram, eu era editor do jornal, então eu pensava, não, vamos separar, isso aqui é a minha vida, né? Da criação de conteúdo de música, e essa aqui é a minha vida. Tanto é que depois de muito tempo que as pessoas foram saber que eu fazia isso, né? Então, essas pessoas que convivem comigo. Então, mas depois alguns amigos começaram a falar, poxa, mas coloca no Instagram também. Eu montei a página do Instagram, deu certo também. E foi rápida essa ascensão, né? Esses seguidores. Agora, entender o formato é que demorou. Entender o formato, o que dá certo, o que não dá. Porque algumas coisas davam, outras não davam. Como eu falei, tentativa e erro. Então, não é que eu hoje tenha um formato que eu decida, não, é esse o meu formato. Porque eu sempre estou testando coisas novas, assim, para não ficar meio no marasmo. Para os meus seguidores também não daqui a pouco se entediarem. Mas eu sei que algumas coisas não adianta forçar a barra e outras dá para dar uma arriscada de vez em quando. E recentemente, assim, tem alguma história da música que tu descobriu e falou, eu preciso gravar um vídeo disso porque isso é muito legal e as pessoas provavelmente não sabem dessa história?
Isso acontece o tempo todo, sabe? Por exemplo, tem uma música agora, não é da época de vocês, mas era do ano de 2001, que essa música tocou muito no rádio. As pessoas foram para as festas, foram para as baladas, o nome dela é Happy, de um projeto chamado Squareheads. E a galera começou a falar, fala sobre essa música, eu pesquisei e não tem absolutamente nada sobre essa música na internet. Na rede mundial de computadores, não tem nada. Não tem clipes, não tem quem cantou, não tem quem produziu. Então foi uma música que parece que tá só no nosso imaginário coletivo. Aí eu cheguei numa pessoa que chegou numa pessoa que entregou para mim um disco, uma foto de um disco, que no disco tinha os créditos de quem era os responsáveis ali, os autores. Um italiano, eu entrei em contato com ele me respondeu que vai me dar uma entrevista na semana que vem, para contar tudo. Então, pela primeira vez, a gente vai ter, na história, uma pessoa contando sobre o que é essa música, quem fez, e é uma música muito legal mesmo. E essas coisas eu fico muito feliz, porque quando eu consigo chegar, né? Inclusive, eu tenho feito mais entrevistas com compositores e com artistas recentemente. Mas isso acontece comigo o tempo todo. Algumas histórias legais, como algumas que já foram contadas, mas que eu, independente, eu quero contar também, quero falar a minha versão. Então, toda semana, acho que umas 2, 3 vezes, pelo menos, acontece isso comigo. É legal, né? Mostra que, tipo, o conteúdo, ele também tá alcançando novos públicos, né? Tipo, algo que, às vezes, no começo a gente não imaginava, né? E consegue dar certo ali. Mas nessa questão ali de engajamento dos vídeos e tal, tem algum artista específico que tu sabe que toda vez que tu postar um vídeo, ele vai engajar? A Michael Jackson, com certeza, não tem dúvida. Praticamente tudo que eu publiquei sobre ele deu certo. E tem alguns... Eu falo muito sobre rock, eu falo sobre música clássica. Eu tenho listas de música clássica que tem... Sei lá, a Vera Fischer começou a me seguir recentemente no Instagram. Legal! Por causa de uma lista de músicas clássicas que eu fiz, né? Era uma lista chamada Músicas Clássicas que a gente conhece e gosta, mas não sabe o nome, né? Então, eu fiz essa lista, né? E ela gostou, deixou um comentário lá, já fixei, ela começou a me seguir. O Pedro Bial me segue também, não sei se ele ainda me segue, mas eu lembro que ele seguiu, eu tenho os prints todos para comprovar. Para depois ninguém ficar me chamando de maluco, né? Tá por aí falando. E mais alguns outros artistas também, Vanessa da Mata, algumas pessoas grandes que me seguem do meio da música. E... qual que era a pergunta mesmo? Se do artista ali, se tem algum que tu sabe que sempre vai engajar. Isso, aí como eu falo sobre... Por isso que eu vou puxando uma coisa e o meu cérebro vai indo embora. Eu falo sobre vários estilos de música. Tem um estilo de música especial que mexe muito com a nostalgia, que é aquela Eurodance anos 90, anos 2000, assim. Então, toda vez que eu falo sobre isso, é Golden, é da Green, né? Igual diz o pessoal das apostas esportivas. Sempre é positivo. Se eu falo sobre Didi D'Agostino, se eu falo sobre DJ Ross, essa galera ali, começo dos anos 2000, pega uma galera meio da minha idade, assim, uns 30 a mais, então acaba sempre engajando. E tu falou, né, que tu começou no TikTok, foi a tua primeira plataforma de testar o conteúdo. E tu sente que o TikTok, o Instagram, eles mudam a forma como as pessoas consomem música hoje em dia? Como as pessoas consomem música, principalmente o TikTok. Não, mas o Instagram também, né? Tem se tornado um pouco isso. É uma discussão grande que a gente tem tido, então eu até conversei com alguns profissionais da música, alguns compositores que falam sobre isso, sobre como ficou um pouco difícil de você conseguir... Ficou fácil para você produzir música, porque você tem ferramentas, até no próprio computador, tablet, celular, para você produzir música, mas ficou mais difícil o acesso, porque você precisa fazer uma música que tenha uma quantidade de tempo que consiga viralizar, que consiga fazer alguém dançar, algum artista, algum criador de conteúdo dançar aquela música para que aquilo viralize e essa música consiga fazer sucesso, e esse sucesso ele acaba sendo efêmero, então ele dura um dia talvez, ele talvez dure 3 dias, e aí acontece o fenômeno contrário, que é o quê? A música fica tão marcada pelo TikTok que você enjoa em pouco tempo, né? Provavelmente isso já aconteceu com vocês. Vocês estão no carro ouvindo rádio. Ah, não, essa música não. Porque vocês já ouviram muito ela no TikTok, de ficar ali, né? Alguém utiliza. E tem muito essa coisa de muito criador que pensa assim, ah, não, essa é a música que está sendo forte para eu publicar aqui. Então vai lá e usa aquela música e você ouve ela de novo. Então acontecem esses processos. Mudou muito a forma como
as redes sociais mudaram muito a forma como a gente consome música, e talvez por isso que ficou um pouco tão forte, até, por exemplo, venda de vinis, que é uma coisa que eu anuncio muito nas minhas páginas. Porque as pessoas, mesmo os jovens, mesmo quem nasceu muito depois do auge da era dos vinis, quer ter aquele momento de parar, de comprar um negócio desse tamanho, assim, mais ou menos, bonito, que é praticamente um quadro, né? Você pega, aí você tira, aí você tem aquele ritual de você colocar, botar na agulha, depois terminou, você girar, porque é um momento de você se acalmar um pouco, ter um pouco de paciência e fazer isso de maneira analógica, assim como a gente fazia antigamente. E nessa linha ali que tu falou que a gente acaba consumindo mais música, às vezes muito repetidamente, tu acha que hoje em dia ainda se formam, tipo, clássicos igual a gente tinha nos anos 80 pra trás ainda, ou é um pouco mais difícil, assim? A gente vai saber daqui uns 10, 15, 20 anos se a gente vai ter músicas que passaram o teste do tempo, né? É que eu costumo falar, eu não falo sobre músicas antigas, eu falo sobre músicas que resistiram ao teste do tempo. Então, pode ser até uma música de 2010, por exemplo, que aí faz 16 anos, ou 2015, mas são músicas que a gente ainda hoje ouve e sente um prazer, se lembra de algum momento e tudo mais. Então a gente vai saber daqui a alguns anos se alguma dessas músicas que estão sendo produzidas hoje resistiram a isso, né? Ou acabaram ficando datadas. E agora, falando um pouco de comportamento do público, algoritmo, você acha que as pessoas ainda assim, hoje, assistem o conteúdo completo ou tudo depende dos primeiros segundos daquele gancho inicial? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque sim, você precisa caprichar nesses segundos iniciais, só que não é só isso. E isso eu aprendi produzindo conteúdo. Se o conteúdo não for bom, não adianta. Porque você vai ter uma boa moldura, mas o quadro não é bonito. Você vai ter uma apresentação legal, mas a pessoa vai ficar pouco tempo. E isso também não vai entregar o vídeo da maneira como você queria. Porque hoje não é só o número de visualização, é a retenção de público. Então, se você fez um vídeo de 3 minutos, mas a maioria das pessoas ficaram 11 segundos, isso é muito pouco. E a rede social vai entender que ficou chato, ficou maçante, ou o conteúdo não é bom. Então, acho que as pessoas precisam pensar sempre equilibrar as duas coisas. Se você quer criar conteúdo e que o conteúdo chegue para mais pessoas, impacte mais pessoas. O conteúdo precisa ser bom e bem feito. Mas eu também não posso entregar de qualquer maneira. Tem que ter ali aquele floreio ali no começo para capturar a atenção da pessoa e depois você consegue naturalmente fazer aquilo render. Certíssimo. Então a gente parte para o nosso finalzinho agora. Então, Cristóvão, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. A gente adorou muito, ainda mais falar sobre esse tópico, assim, que é a nossa paixão aqui no laboratório, né? A música como um todo e esse mundo. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém apaixonado por música, já segue o Audiofurb no Instagram e se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Até a próxima!